Olá, meu nome é Is Vasconcelos Vitória, bolsista da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob orientação do professor doutor Ademar Alves da Silva Filho, e hoje eu vou apresentar o trabalho titulado Caracterização Química por UPLC-MS Kitoff de amostras de própolis da zona da mata. A própolis é uma resina produzida pelas abelhas para a proteção da colmeia. A sua composição é bastante variável, podendo conter flavonoides, terpenoides e ácidos fenólicos, e ela se destaca por suas propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias. No Brasil, né, existem diferentes tipos de própolis, mas a própolis verde tem um grande destaque internacional por sua composição única, rica em compostos como o artepilin C. A região de Juiz de Fora, localizada na zona da mata de Minas Gerais, possui essa flora favorável, principalmente pela presença da Brácaris draconifolia, que é o nosso alecrim do campo, e é a principal fonte da própolis verde. Além disso, né, que é favorável na nossa região, a sazonalidade influencia também diretamente a essa composição química, o que torna ainda mais interessante, né, para pesquisas científicas e para a valorização da nossa região. Então, diante disso tudo que foi falado, o objetivo do nosso trabalho foi caracterizar quimicamente amostras de própolis verde coletadas na nossa região aqui de Juiz de Fora. E para dar início, né, à nossa metodologia, foram obtidas 8 amostras diferentes em distintos locais e épocas do ano, como está apresentado na tabela abaixo. E esse material ele passou por um processo de extração, onde ocorreu uma raspagem, uma trituração, uma maceração em solução extratora, que no nosso caso foi o etanol HPLC, seguido, né, por uma extração por ultrassom, como foi apresentado aqui na nossa imagem. Além disso, né, houve uma rotaevaporação para a gente ter o nosso extrato bruto e depois ocorreu essa ressuspensão para a gente poder preparar para as análises químicas, onde essas amostras foram filtradas, centrifugadas e colocadas em vials, né, para serem colocadas as técnicas, né, que foram utilizadas, que foram o HPLC DAD e o PLC-MS Kitoff, que são métodos de alta precisão e que permitem, né, separar, identificar e quantificar os compostos presentes. Inicialmente, né, foi avaliado, né, o perfil químico por cromatografia em camada delgada, como apresentado na figura abaixo, e em seguida por HPLC-DAD. Então, para começar a apresentar essa discussão, foi possível, né, observar diferenças entre as amostras coletadas em março e setembro, bem como entre as diferenças nas localidades, como apresentado abaixo. Sendo que algumas amostras, né, apresentaram perfis mais complexos com predomínio de determinados metabólicos, como é demonstrado aqui nos slides, nas figuras obtidas a partir do HPLC-DAD. Já na análise por UPLC-MS, conseguimos identificar compostos muito importantes, incluindo o marcador químico que é o artepilin C, que é, né, o principal marcador químico da própolis verde. E além disso, também foram encontrados outros compostos fenólicos e flavonoides de grande relevância farmacológica ao se comparar com a literatura, como podemos observar todos os cromatogramas de todas as amostras apresentadas, dando uma ênfase, né, para o marcador químico que é o artepilin C. Como podemos ver nas tabelas e nos cromatogramas. E esses achados, né, reforçam que tanto a sazonalidade quanto a região de coleta influenciam diretamente nessa composição química da própolis. Com isso, concluímos que a metodologia aplicada foi eficaz para caracterizar as amostras e identificar variações sazonais, além de confirmar a presença do marcador químico. A pesquisa contribuiu não só para a ciência, mas também para a apicultura regional,
o que irá fortalecer o valor da própolis produzida na zona da mata e abrindo portas para aplicações em estudos farmacológicos e nutracêuticos. Por fim, gostaria de agradecer ao meu orientador, ao FJF, à VAPEG-MIG e à Associação de Apicultores de Juiz de Fora pelo apoio e colaboração na realização desse projeto. Muito obrigada.